Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de literatura, né? E vamos falar sobre a produção literária medieval. Estava acontecendo lá na Idade Média. Então, lá na produção literária medieval, a gente está numa época em que não existia a língua portuguesa ainda, né? O idioma era o galego-português. Não era a língua portuguesa que a gente conhece hoje. Inclusive, lá no livro didático de vocês, ó, vou passar um pouquinho para cá. Quem estiver acompanhando no livro didático, começa na página 95, tá? Então, lá no livro didático de vocês tem o poema, a cantiga, né, escrita pelo trovador, e do ladinho, escrito em galego-português, e do ladinho tem uma espécie de, tem uma tradução para o nosso português. Tanto é a dificuldade do vocabulário, né? Porque é como se fosse um outro idioma, é tão antigo, tão antigo, tão antigo, que é como se fosse até um outro idioma, precisa de uma tradução, tá? Então, a produção, vamos aqui para o nosso quadro, né? Porque estou na minha casa, não tenho louça, vocês já sabem disso. Então, ó, produção literária medieval. Acontece numa época em que não se falava português ainda, o idioma oficial de Portugal era o galego-português, né? Nessa produção aqui surge a escola literária Trovadorismo. Nós estamos lá na Idade Média. Os cavaleiros medievais, o domínio das terras, né? O poder, a disputa pelo poder entre as nações. Então, nós temos aqui o trovadorismo. Os poemas se chamavam cantigas. Por que cantigas? Porque era acompanhado de música. E os poetas eram os trovadores. Nós vamos ter muitas pessoas sendo trovadores, inclusive Dom Dinis, que era rei de Portugal. Ele foi trovador também, ele escrevia para a mulher dele cantiga de amigo, né? Cantiga de amigo não, cantiga de amor. E o trovador, então, é o poeta, é a pessoa que escreve a cantiga, escreve a cantiga, que é o poema, dentro do movimento literário do trovadorismo. Nisso tudo, além dos poemas, nós vamos ter a produção teatral. Na produção teatral, a gente vai destacar o Gil Vicente. No próxima aula que eu vou gravar para vocês, eu vou falar só do Gil Vicente, mas deixa eu já dar uma palhinha aqui, uma pontinha aqui para vocês do que é o Gil Vicente. Gil Vicente foi uma pessoa tão importante dentro da literatura, que ele tirou o teatro de dentro da igreja. O teatro, antigamente, ele acontecia só dentro das igrejas, dentro, assim, não no ambiente da igreja. Ele só retratava a vida de santo, o nascimento de Jesus, Natal, só as comemorações, a anunciação, a concepção de Maria, a anunciação de Cristo, então, Pentecostes, a Páscoa. Ele só retratava fatos históricos das vidas dos santos e de coisas da igreja. O Gil Vicente, ele tirou o teatro de dentro da igreja e passou a chamar teatro leigo, que é o teatro que vai retratar as coisas que não são da vida dos santos. A primeira obra que o Gil Vicente escreveu foi uma peça chamada Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Mas o Gil Vicente foi uma pessoa muito, 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 muito importante, porque ele tirou o teatro de dentro da igreja. Agora eu vou passar do lado de cá, porque eu vou explicar para vocês os tipos das cantigas. Então, como eu falei para vocês, cantiga é o poema, né? A produção que o trovador fazia. Nós temos duas classificações, vamos dizer assim, né? As cantigas líricas e as cantigas satíricas. Dentro da lírica, nós vamos ter dois subgrupos aqui, cantiga de amigo e cantiga de amor.
Na cantiga de amigo, o eu lírico é sempre feminino. O que é o eu lírico mesmo? O eu lírico é a voz do poema. Era a mulher que escrevia? Não, mas era um homem que escrevia sobre os sentimentos de uma mulher. Na cantiga de amigo vai ser sempre a donzela, a mocinha, chorando, lamentando a partida do cavaleiro medieval. Então, o cavaleiro medieval, bonito, lindo, maravilhoso, lá no seu cavalo branco, foi lutar nas cruzadas, foi embora para a guerra. E ela ficava lá chorando, se lamentando, porque ela perdeu o grande amor da vida dela. Né? Que às vezes nem era, que às vezes ele nem sabia que ela era o amor da vida dele. Mas ela achava que ele era o amor, então é o lamento. O foco aqui é o lamento, com relação, um lamento amoroso pela partida do ser amado, do cavaleiro medieval. E o ambiente é rural. Então, a linguagem vai ser mais simples, porque acontece sempre no ambiente rural. Cantiga de amor. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, ou seja, é o homem declarando o seu amor para uma mulher inatingível. A mulher, ela é idealizada e o amor dele é sempre não correspondido. Por quê? Eu já falei para vocês a respeito da vassalagem. Vassalagem é quando um escravo, um soldado, ele jura fidelidade ao seu senhor. Ele passa a ser fiel ao senhor dele. Então, ele é o vassalo do senhor. E, muitas vezes, ele se apaixonava pela mulher do senhor. Esse amor nunca, jamais na vida ia ser correspondido. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que todo homem tinha o direito legal dentro da lei de matar assim, matou, deu uma facada, morreu, morte morrida, morreu lá, foi lá, enterrou no cemitério. Todo homem tem o direito legal de matar sua mulher, sua mãe, sua filha, sua tia, sua avó, sua prima, qualquer parente sua que seja mulher e que ofereça o pecado. Se ela tem tendências ao pecado, ela pode ser morta. Isso era justificado pela lei. O homem tinha esse direito. Então, vocês acham muito que a mulher do senhor, né, ia corresponder ao amor do vassalo? Jamais. Ela não podia corresponder nem ao amor do seu senhor, né? Ela não podia, porque era assim, por exemplo, a mulher ficava lá, linda, num pedestal, idealizada, bonita, maravilhosa, toda plena. O homem ajoelhava e declarava o amor. Ai, meu amor da minha vida, eu amo você incondicionalmente, eternamente. A mulher tinha que ficar lá, dura, plena, feita uma estátua. Por quê? Se ela desse uma piscadinha, uma sorridinha, um sorrisinho assim, se ela mostrasse ou demonstrasse para o homem que ela estava gostando daquele cortejo, né, daquela paquera daquele homem, ele podia pensar assim, bom, se ela está gostando do meu cortejo, da minha paquera, ela pode gostar da paquera de qualquer homem, então essa mulher não presta. Ah, o que vai acontecer? Vou matar essa mulher e tenho o direito legal de matá-la, porque ela não presta e ela pode disseminar, espalhar todo esse pecado, todo esse não presta por todas as mulheres, porque a mulher é um ser fraco, porque quem peca é a mulher, o homem sempre é superior, né? Então, o amor ia ser sempre não correspondido, porque a mulher era muito idealizada. E o ambiente é palaciano, acontece lá no palácio, porque onde que o senhor vive? No palácio. Onde que o vassalo vive? No palácio junto com o senhor. Então, o ambiente aqui da cantiga de amor é palaciano. Então, é uma linguagem mais sofisticada, menos vulgar. Aqui em cima, na cantiga de amigo, como o ambiente é rural, é uma linguagem mais simples, com menos sofisticação, porque as pessoas são mais simples. Aqui não, aqui é uma linguagem mais sofisticada, mais corretíssima, mais dentro da norma padrão daquela época. Depois, num outro segmento aqui, a gente tem as cantigas satíricas. Essas aqui são terríveis. Então, nós temos duas também, escárnio e maldizer.
As duas vão falar mal das pessoas. As duas vão criticar as pessoas. Qual que é a diferença entre elas, então? Escárnio é a crítica indireta, tá? Escárnio é a crítica indireta. A pessoa não é identificada. E a linguagem é feita através de trocadilhos, de ambiguidades. Então, é um exemplo assim, por exemplo, sei não, aquela mulher anda muito indo na igreja, será mesmo que ela quer só rezar? Não sei muito não, vai saber, né? Então, era assim, não identificava, falava, apontava, mas não falava quem era. Na satírica de Maldizer, a crítica era direta. A pessoa era identificada e o vocabulário usava palavras agressivas, ofensivas e diretamente ligada à pessoa. Então, enquanto lá no escárnio a gente falava assim, não sei não, essa mulherada aí, muito que vai na missa, o padre é bonitão, vai saber, né? Não sei não. Aqui não, aqui falava assim, sabe a dona fulana de tal? Então, ela e o padre já estão tendo um romance. Então, aqui falava e usava palavras assim baixíssimas, palavras chulas mesmo, né? Então, aqui é o quadro da produção literária medieval. Nós temos um idioma, uma linguagem, que era o galego-português antes da língua portuguesa. Nós temos a escola literária chamada de trovadorismo. Os trovadores eram os poetas, as cantigas eram o poema. No meio disso tudo, nós temos o teatro. Além disso tudo, nós temos o teatro. E dentro do teatro, a gente destaca o Gil Vicente. As cantigas eram divididas em dois segmentos, as líricas e as satíricas. Dentro da lírica a gente tinha cantiga de amigo, cantiga de amor, na satírica, escárnio e maldizer. No amigo, o eu lírico é feminino, o lamento pelo amor, pela partida do amor e o ambiente é rural. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, o amor não é correspondido, a mulher é idealizada, e o ambiente é palaciano com uma linguagem mais aprimorada. A cantiga de escárnio, dentro da satírica, nós temos escárnio e maldizer. Escárnio é uma crítica indireta, não identifica a pessoa e fala através de trocadilhos e ambiguidades. No maldizer, a crítica é diretamente direcionada exatamente a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas. A pessoa é identificada, às vezes, até pelo nome e o vocabulário é um vocabulário ofensivo, agressivo e direto, ou seja, vai direto ao assunto. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa aula sobre a produção literária medieval. Eu vou linkar essa aula aqui lá no Plural e lá no site da escola também. E vocês vão começar aqui, na página 95 aqui do livro didático, tá? Página 95. Vão ler, vão assistir a minha aula, podem copiar isso aqui no caderno, porque isso é o quadrinho que eu faço na lousa, né? Que eu faço lá na lousa. E vão fazer as atividades até o exercício 8 da página 102, tá? Então, vamos fazer aqui da página 90... Nossa, gente, eu não enxergo. Da página 95 até a página 102, exercício 8. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Por hoje é só. Muito obrigada.